Olá, meu nome é Áurea Paz e você está no Momento Negócio. E hoje nós vamos falar sobre os principais desafios trabalhistas nas empresas, eu costumo dizer que é o principal calcanhar de Aquiles de todos os empresários e por que não dizer dos empregados. A gente tem sempre muitas dúvidas, são problemas de salário, de jornada de trabalho, de benefícios e tudo mais. Mas hoje eu não vou falar sobre esse assunto sozinha. Eu trouxe como convidada super especial a professora Cristiane. Ela é contadora e ela é especialista na área trabalhista, previdenciária e tributária. Seja bem-vinda, professora Cris. Obrigada. Fale um pouco mais sobre você antes de nós começarmos o nosso assunto. Vamos lá, tem história, né? Falar sobre mim assim tem história, porque eu comecei muito cedo. Eu tive todo o processo iniciado pelo meu avô, tá? Foi iniciado ali pelo meu avô, 11 anos de idade. Ele era fiscal da área da saúde, ele era o chefe da fiscalização da área da saúde do município do Rio. E eu já datilografava na minha época, né? Datilografava os processos referentes às empresas na área da saúde. E ele me explicava ali o momento que eu estava fazendo, ele me explicava. E daí eu fui, né, estudar, fazer todo o processo normal, primeiro, segundo grau. Sempre ali sendo a melhor aluna do colégio, não vou mentir, tá? Desde o primeiro grau, ganhando meus mimos que os professores davam, meus diplomas, até o terceiro grau, né, ganhei meu diploma também. Nas especializações, também ganhei o diploma como melhor aluna. Então, sempre fui muito dedicada. E desde os 14 anos, dos 11 eu já comecei, os 14 anos eu já estava no segundo grau, e não queria ficar parada, fui para o Senac, porque eu achava que eu tinha que me profissionalizar. E aí fui para o Senac, que abriu lá em Campo Grande, próximo à minha casa, não tão próximo, mas acessível ao que eu podia na época. E aí eu consegui, dentro do Senac, bolsa, porque eu trabalhava na loja Canes, que é uma loja que foi fundada pelo Senac, de artesanato, e fazia toda a administração, toda a parte contábil, toda a parte pessoal, já com 14 anos de idade. E dali vim trabalhar primeiro. E aí fui trabalhar numa loja Magazine grande. Nessa loja eu tive a oportunidade de conseguir, né? Fiquei 2 dias em loja apenas, depois fui para a área administrativa. E aí o dono da empresa falou comigo sobre: eu preciso de uma pessoa que consiga realizar o trabalho em todos os departamentos. E ele fez essa proposta para mim, eu com 16 para 17 anos, mas assim, bem madura, bem madura. Passei para ele e falei que eu queria e que eu conseguiria fazer. Né? Porque a gente sempre tem que colocar em posicionamento de que o que você quer, você consegue. Eu tenho isso desde quando meu avô já me falava sobre isso. O que você quer, minha filha, você consegue. É só não ter preguiça. E aí eu fui, né, muito dedicada na empresa, comecei a estudar muito. Na época, fita cassete, ela esverdeada, porque, né, a tela da televisão era meio esverdeadinha, mas eu olhei aquele senhor falando sobre o processo e sempre aprendi tudo. Eu tive várias pessoas maravilhosas na minha vida que passaram por mim, desde lá dos meus 11 anos de idade, começando com meu familiar, até hoje. Eu não tenho o que dizer de uma pessoa que tenha passado por mim que eu não tenha feito a amizade com a pessoa. E na época, as pessoas que me ensinaram o processo eram pessoas assim: eu vou te ensinar, olha aqui, mas só vou te ensinar uma vez. E eu aprendia em base uma vez. Uhum. E aí foi indo. Entrei em toda a área administrativa, fui tesoureira, fui
da área de compras, fazia aqueles livros que hoje é tudo informatizado, mas eram aqueles livros grandes que ocupavam a mesa toda de entrada, de Sim, a saída. apuração do Pega, ICMS era enorme. pegava aquelas fitinhas todas, né, para poder fazer a escrituração manual, Aham. toda ali, né, Não no podia livro. Não, não errar. pode errar. E aquele desespero. E aí fui para o departamento de tesouraria. Fui tesoureira com 19 anos. E dali, já como tesoureira-chefe, já ali eu já passei já tinha passado por todos os setores, implantado todos os sistemas informatizados que hoje tem aí nas lojas, que você passa, né, os scanners. Eu ajudei a implantar, fiz a implantação. Então, assim, um pouco de TI, aí fui pegando um pouco de cada coisa. Sim. Peguei toda a minha bagagem, aí eu fui para o departamento pessoal em 1994. Fui para o departamento pessoal de 93 para 94. E dali foi paixão à primeira vista. Fiquei em todo o departamento, né? Consegui. Tinha o Henrique, que era um rapaz maravilhoso, que ficava comigo. Ele chefiava o departamento, aí e vai, né? Cristiane vai para um lado, Cristiane vai para o outro. Eu aprendi muita coisa, eu só tenho a agradecer muito a todas essas pessoas que passaram pela minha vida, porque eu aprendi muita coisa. E aí, o que eu fiz? Eu já tinha o técnico em contabilidade no segundo grau, que na nossa época, Na né, nossa, era técnico. Isso. E aí eu já tinha feito contabilidade, né, como técnica, e fui para a faculdade. E aí tomei coragem, fui para a faculdade e 4 anos, 3 professores por dia, era um desespero, né? 11 horas a aula ia Saía até até 11 11 horas. horas da noite e não tinha hora para chegar em casa. Era assim, tudo que hoje, às vezes, as pessoas têm um pouquinho, né, de liberdade por conta a parte informatizada, Sim. internet, e a gente não tinha, né? A Não. gente não tinha. Então, assim, toda a nossa bagagem veio mesmo ali, galgando a caneta, vamos colocar assim. E agradeço muito. Fui para a faculdade, fiz minha faculdade, tive alguns problemas de saúde, enfrentei os problemas de saúde, não larguei a faculdade por nada, me formei. As pessoas que eram, né, acima de mim, que era o diretor da empresa, que era o único que era acima de mim, ele até o tratamento muda, né, quando a gente vai para uma faculdade, né? O tratamento da gente é outro, né? Aham. Então, assim, a gente começa a colher os frutos. E dali eu já era do departamento pessoal, e aí também de contabilidade por técnico, para mim não foi difícil. Então, me formei, sou contadora e especialista em várias áreas: gestão de RH, gestão por competência de pessoas, a área tributária. A gente começa a fazer as suas especializações e não para de estudar nunca. Só vai crescendo, né? Só vai Só, crescendo. assim, eu só vejo crescimento através do estudo. Tá? É a forma que o ser humano, se todo mundo que tem essa oportunidade agarrasse essa oportunidade, mas eu tenho outras formas para ganhar dinheiro. Ok, existem, mas que eu vejo, tá? O que foi para a minha vida, para que eu pudesse mudar de vida, porque realmente eu mudei de vida. Eu tive um pai motorista de ônibus, mãe dona de casa, que alfabetizava criança de 3, 4 anos de idade, me orgulho muito deles dois, que batalharam ali com a ajuda dos meus avós, conseguiram ali criar a gente, mas não foi fácil não. Foi uma infância muito, muito maravilhosa, mas financeiramente muito difícil. E hoje, graças a Deus, a gente pode dizer, eu tenho, porque eu devo ao meu trabalho, devo ao meu estudo, devo ao meu esforço, e hoje se eu posso ajudar uma família, a minha família, se hoje eu posso estar ali com um plano de saúde,
meus familiares para poder minha cabeça ficar mais tranquila. Se eu posso ajudar para isso, eu vou ajudar. E quanto mais a gente conseguir, porque a gente não para, né? A gente tem aí treinamentos, vai dar curso, vai dar. E a gente não para. E a gente arruma sempre maneiras de estar ganhando, né, com a parte que a gente tem de importante, que é o nosso conhecimento. Perfeito. Eu dividi o nosso assunto entre empregador e empregado, né? Então, vamos discutir primeiro o lado do empregador, depois a gente vê o lado do empregado, porque esse assunto é tão importante para um quanto é para outro, né? Sim, é mútuo. Então, vou começar. Por que a área trabalhista ela costuma ser uma das maiores preocupações dos empresários? Eu costumo dizer que você, dentro de um escritório, se você mandar um balanço patrimonial com alguma informação incorreta, o empresário ele vai assinar, vai te devolver e não vai reclamar. Uhum. Mas manda uma folha de pagamento errada, com uma férias no mês errado, sem colocar uma falta, um atraso, né? Vamos lá, eu vou me referir a gente, porque eu tanto sou contadora quanto sou administradora de recursos humanos, especialista em departamento pessoal. Então, eu vou sempre me referir, tanto se eu estiver falando em contabilidade, em administração, em departamento pessoal, eu vou me referir em nós, tá? Então, nós do departamento pessoal, a gente sofre. A gente sofre, não é pouco não. Porque nós temos os empregadores, nós a responsabilidade por eles, nós temos a responsabilidade com os trabalhadores e nós temos a responsabilidade com o governo, né? Então, são três pessoas... São 3 pilares, né? Pode dizer. 3 pilares a você dar satisfação. Então, eu não posso tirar do empregador para dar para o empregado, não posso tirar do empregado para dar para o empregador e não posso tirar dos dois para dar para o governo. Porque todo mundo reclama, ninguém quer pagar, tá? Ninguém quer pagar muita coisa. Então, o que incomoda quando vai uma folha de pagamento? Se você errar uma folha de pagamento, o que acontece ali? O empregador ele vai se indispor com o funcionário. E é essa indisposição com o funcionário que a gente precisa evitar. A gente, do departamento pessoal, a gente tem que ter na nossa consciência, né, que você trabalha, você tem que se dedicar porque você trabalha em pró, né, do empregador, do empregado e do governo. Então, eu não posso errar para os três. Eu não posso errar para os três. Se eu errar ali uma folha de pagamento e o funcionário for reclamar, ele vai reclamar com o dono da empresa. Principalmente se o departamento pessoal for terceirizado, que é a minha característica de terceirização do departamento pessoal. Eu trabalho terceirizando o departamento pessoal. Então, essa é a minha característica. Então, a responsabilidade que eu tenho é muito grande em relação ao empregador para que ele não tenha uma indisposição com o funcionário. E também ter o cuidado de não errar a folha de pagamento. Se você errar para menos, tá? O menor valor para o empregado vai reclamar. Agora, se você errar pagando ao empregado a mais, ele não reclama. Só que isso gera um custo para o empregador. Então, assim, a gente acaba sendo o patinho feio da história. A gente acaba sendo o patinho feio da história, porque tudo é culpa do contador. E aí, eu como contadora, como administradora de departamento pessoal, eu tenho uma carga bem maior. E por eu terceirizar um escritório que, se eu errar, esse escritório pode perder o cliente. Uhum, tem isso também. Entendeu? Então, assim, você vai com uma varinha, tá? Pega lá na goiabeira uma varinha e você segue e deixa o leão vir. É assim. E você só tem a varinha para se defender. O departamento pessoal, ele fica mais ou menos assim. Entendi. Então, assim, a gente
Cristiane, você erra? Ser humano. Sim, claro, todo Ser mundo humano. erra, é. Mas uma coisa que eu sempre digo, trate o empregador, não trate o empregador como se ele fosse ali só tem a empresa e acabou. Não. Traz ele, eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso. Eu não mando só para o dono da empresa. Eu vou ao dono da empresa conversar com o dono da empresa sobre diversas coisas que estão acontecendo. Ele Eu, precisa além de saber, né? conversar, explicar para ele tudo que ele precisa saber, eu ainda descrevo num e-mail, quando eu mando a documentação para ele de folha, uma documentação de férias. Olha, por exemplo, férias, você precisa notificar o funcionário em 30 dias. Isso já está na CLT 1943, não foi atualizada em 2017, ela vem lá de longe. Mas é difícil, né? Você colocar isso em posicionamento. O que que eu fiz? Chamei o meu cliente, que eu digo que é meu cliente, mas não é meu cliente. Meu cliente é o dono do escritório que eu terceirizo. Mas eu trato como se fosse meu Sim. cliente. Porque é dali que eu vou tirar também o meu pão de cada dia. Então, o que que eu faço? Olha, eu vou ao cliente, trato o cliente, às vezes até mimo demais. Trato o cliente, né? Vou lá, converso com o cliente ligou para mim. No momento que ele ligar, ele vai ter atendimento. Passou o WhatsApp para mim, no momento que ele passou o WhatsApp, ele vai ter atendimento. Não tem, a não ser que eu esteja dando aula, no momento do intervalo, eu vou lá dar uma olhada para ver se tem alguma coisa, mas a gente precisa estar próximo ao cliente. É isso A aí. gente não pode ficar nunca distante do cliente, porque se eu fico distante do cliente, eu crio essa indisposição. Então, o conselho que eu dou para quem está começando aí agora é: não tenha seu cliente ou não tenha o dono da empresa como seu inimigo, tá? Não tenha como seu inimigo. Então, o que que acontece? A gente tem essa rivalidade, mas não é teu inimigo. Tem que trazer para você, para que você possa explicar, para que ele tenha condições de fazer o quê? O momento que ele ver um erro seu, ele identifica antes de passar para o empregado e aí vem até você e Para esclarecer, solicita né? esclarecimento. É isso aí. Então, a gente consegue fazer aí, consegue dar aí um atendimento bacana para quem, né, precisa. Eu acho que esse lance de você não só enviar a documentação, mas também os esclarecimentos, isso é coisa de professor. Né? Eu Sim. também adoro fazer isso. É um no meu podcast escritório. que eu mando para o cliente de 5 Exatamente. minutos. São áudios e áudios esclarecendo. Mas vamos lá. Na sua experiência, né, quais são os erros mais comuns que essas empresas elas cometem nessa área trabalhista? Vamos lá. Primeira coisa, né? Primeiro ponto. Eu vou ficar com funcionário aqui na experiência? Que funcionário que você tem na experiência? Que eu não tenho funcionário nenhum seu na experiência. Mas eu não tenho, que eu estou treinando aqui. Meu amor, ele tem período de experiência, ele tem contrato de experiência, 90 dias, podendo ser prorrogado uma única vez. Eu já te expliquei várias vezes sobre. Então, não ajude. Porque está recebendo alguma coisa, né? Não ajude. Porque você quer ajudar, porque tem muito empresário que faz isso. Ele quer ajudar. Vamos esclarecer, né? O funcionário está recebendo um auxílio do governo e não quer perder. Né? Eu sabia que você ia falar disso. Vamos esclarecer, né? Para não ficar entre linhas. O funcionário pede, o empregador... E aí o funcionário pede, por favor, eu preciso. E aí o empregador, com coração bom, que muitos são assim, vai e acata a situação. Ou tem aquele empregador que, não, eu não quero sujar a carteira do funcionário. Se eu admitir com 2 dias, vai sujar. Eu falei, não existe isso de sujar a carteira. Primeiro que eu não vou jogar nada na carteira dele, eu só vou colocar a data de admissão. Então, um ponto, é um calcanharzinho de Aquiles que a gente tem em relação a
ao dono, né, vamos colocar assim, de uma empresa, um administrador, normalmente, ele não faz esse processo, porque ele realmente ele sabe dos problemas. E aí, o que a gente tem que fazer? Olha, vai acontecer isso. Se ele se machucar na empresa, como é que eu vou comunicar o acidente de trabalho? Eu tenho que estar lá, a gente tem uma coisa chamada SPED de folha de pagamento e social. Eu tenho que admitir o funcionário, mandar esse funcionário um dia antes, 24 horas antes, para quê? Para que o Ministério do Trabalho saiba que ele vai entrar. Então, se ele vai entrar amanhã, eu tenho que dizer para o Ministério do Trabalho, ok, olha, estou entrando aqui com o seu Josézinho, esse seu Josézinho vai entrar aqui, ó, para amanhã, tá? E aí mando através do E-Social, o evento VS 2200, mando, pode ser preliminar ou não, mas eu tenho que mandar a informação. Então, o empregador, ele erra nesse momento, ele peca nesse momento. E tem outros momentos também de pecado, né? Você tem aí o pejotismo. Ah, eu ia falar sobre isso, Pejotismo. né? O perigo. Pejotismo não é moda, não é moda. Isso é uma responsabilidade imensa, imensa que o empregador ele precisa. Eu já tive algumas consultorias que eu dou, que o dono da empresa queria fazer isso. Nenhuma empresa que, pelo menos que eu assisto, não tem PJ. Por quê? O PJ, ele tem uma característica. Eu já coloco para o dono da empresa o seguinte: não se coloque em zona de risco. Você pega esse funcionário, a gente tem o TSV, que é o trabalhador sem vínculo empregatício. Eu posso admitir o autônomo? Posso, está lá na portaria 349 do Ministério do Trabalho e Emprego e dentro da própria CLT. Posso, só que a gente tem um artigo 3º, olha o que diz o artigo 3º da CLT, para poder a gente entrar no pejotismo. Eu tenho que ter pessoalidade, habitualidade, subordinação, onerosidade. São as características principais de quem? Do empregado CLT. Seletista. Agora, do autônomo eu posso ter pessoalidade, posso ter habitualidade, ele é oneroso, mas eu não posso ter ele não pode ser subordinado a ninguém, porque ele é autônomo. Ele tem ali 11... Tributação simples nacional, então, se eu fosse o dono de uma empresa, vou colocar PJ? Não, prefiro um autônomo que eu vou reter 11%, que é a retenção do funcionário, e a contribuição patronal previdenciária já é paga dentro do documento de arrecadação do Simples Nacional. Não tem necessidade de uma empresa no Simples Nacional se colocar em risco. Tá? As tributadas pelo lucro presumido, lucro real, arbitrado, têm os seus problemas, porque tem que pagar, dependendo do seu fundo de previdência e assistência social, dependendo do código, ele tem que pagar 20% de contribuição, mais de 1 a 3% de RAT, ajustado podendo chegar a 6%, mais 5,80% de terceiro. A folha de pagamento é pesada. É bem pesada. É pesada. É a parte governamental onde pesa muito e o empregador não gosta. Não. Existem autores que dizem que um funcionário custa mais 130%. Não, dá 94%. 94%? Então, dependendo do autor, você encontra vários números aí, né? Nada mais, fazendo as contas, 94% para um empregador tributado pelo lucro presumido ou lucro real. Tá? Ele tem, sim, um peso, e aí a gente, como empresária também, né? Vamos nos colocar... Você entende dos dois lados. Vamos nos colocar no lugar, né? Então, realmente, a carga tributária, ela é muito alta. Ela é muito alta. E aí faz com que aconteça coisas indevidas ali no momento, acordadas, porque enquanto o funcionário está trabalhando para o empregador, são amores, né? É um casamento, né? Sim, depois vem o divórcio. É o amor, né? Agora, quando vem a rescisão contratual, a gente costuma chamar de divórcio entre as partes, ali já começa o problema.
porque eu fazia isso para você, porque eu ganhava esse valor por fora, porque você não pagava fundo de garantia. Ou seja, aceitou tudo, mas no momento da separação, aí vai Aí buscar joga aí os tudo seus na... direitos, né? Vamos colocar assim. Outro dia eu recebi um cliente, ele queria abrir um MEI e ele era dentista formado. E eu falei assim, não, mas dentista não pode ser MEI. Né? Não, mas a empresa para a qual eu estou trabalhando disse que eu posso ter uma atividade de serviços administrativos. Aí eu falei para ele, como é que você justifica, no caso de uma fiscalização, você ser dentista e estar fazendo um serviço administrativo? Estava completamente errado, né? Porque, na verdade, o trabalho, ainda perguntei, esse trabalho que você executa para a empresa, que não é o serviço administrativo, o trabalho real, quem é que pode fazer? Ele falou, só a dentista. Eu falei assim, então, meu amor, a gente está com um problema muito sério aqui. Vamos lá, o pejotismo, vamos colocar assim, por exemplo, eu sou pessoa jurídica, eu sou uma pessoa jurídica. Então eu vou trabalhar, por exemplo, você me chama para eu trabalhar aqui para fazer algum processo, tá? E aí eu sendo pessoa jurídica, o que que eu vou ter que fazer? Olha, eu não te devo pessoalidade, posso mandar outra pessoa vir, a habitualidade, eu não tenho que bater meu cartão de 9 às 18, não existe isso. Eu faço meu horário e subordinação não existe. Você vai dizer o que você quer e eu vou fazer o planejamento do trabalho. Sim. Terceirizando o serviço para você. É o que eu faço. Uhum. Aí, terceirizando o serviço para você, te emito uma nota fiscal e aí isso é pejotização. Porque eu sou profissional, estou fazendo dentro da minha profissão um trabalho para você. Agora, eu não posso pedir para um funcionário abrir um microempreendedor individual. E aí, olha só, a parte, né, do PJ, microempreendedor individual, que você colocou aí, né, da odontologia, eu me coloco, né, na posição, por exemplo, eu como professora, eu sou seletista. A universidade ela tem todo o meu pagamento, está lá os 29 e tantos anos de INSS pagos, não só pela universidade, vem lá de 1900 e tantos. E aí o que acontece? Se porventura eu vir trabalhar e prestar um serviço para você, o PJ eu vou pegar, vou emitir a nota fiscal e vou te dar. Não tenho subordinação com você, não tenho habitualidade com você, não tenho pessoalidade com você. Eu vou fazer o meu horário para poder fazer o processo. Entendeu? Assim que eu trabalho, por exemplo, para o escritório de contabilidade. Eu faço os meus processos. Eu não tenho que bater meu ponto às 9 às 18. Não, não tenho. Uhum. Eu faço os meus processos que eu tenho que fazer. Ok, está pronto, está tudo certo. Eu faço meu horário. E se eu quiser colocar uma outra pessoa para poder fazer o processo, ela vai fazer o processo. Então, ao final, eu vou emitir a nota fiscal para o escritório de contabilidade que eu presto serviço. O escritório de contabilidade vai me pagar. Pejotismo. Ok, sem problema. Agora, usar o microempreendedor individual, tá? Eu já estou com 29 anos de contribuição. Aí faltam aí um ano e pouquinho, eles enrolam um pouquinho, não, o INSS dá uma enrolada, enrola um pouquinho, aí tu vai aí a uns 30 e tantos anos, porque a idade ainda não chegou. Para eles, para mim chegou. Para eles, não. Então, assim, tô com 49. Vou fazer 50 daqui a 2 meses. Para mim, eu já cheguei. Eles não, eles querem os 54. Então, tudo bem. Vamos lá nos 54. Mas, o que acontece com o pessoal, né? Que pode haver problema. Pode não, vai haver problema para a empresa, porque a empresa está descaracterizando ali o PJ, caracterizando ele como seletista e deixando de pagar 13º, deixando de pagar férias, deixando de pagar fundo de garantia, ou seja, todas as obrigações. E aí o que acontece com o microempreendedor individual que paga os seus 5%? 5%. Tem direito ao auxílio-doença, tem direito a acidente de trabalho. Ah, então tá ótimo, tem acidente de trabalho, se acidentar aqui vai para o INSS, sim, mas vai ganhar o quê? R$ 1.518, que é
pelo base de cálculo de contribuição é que você vai ganhar. E para o microempreendedor individual, a base de cálculo é um salário mínimo. E aí vem a aposentadoria. Aposentadoria, como é que funciona a aposentadoria? Eu estou com 29. Se eu entro com o microempreendedor agora, individual, a título de CLT, eu vou fazer o quê? Eu vou ter os meus 5% ali, só que eu só vou me aposentar com 62 anos. Porque mulher são 62 anos. A gente teve a reforma previdenciária aí há pouco. Então, o que acontece? Eu tenho 15 anos de contribuição, já tenho. Então, já estou garantida, já vou esperar a idade, certo? Mas tem muita gente que não. Tem muita gente que não. E aí, o que vai acontecer? Ué, mas não conta como tempo que você está pagando ali do MEI, não conta com esses 29 anos que você tem para se aposentar? Claro que não. E a maioria não sabe disso. É complicado. Você tem que pagar lá, fazer o carnê, 1910, o código INSS, pagar os outros 15%. E aí sim você é contribuinte. E aí sim conta como tempo de aposentadoria, porque não conta como tempo de aposentadoria e muita gente pensa que conta. É muita coisa que as pessoas acham que sabem, mas na verdade não sabem, né? É por isso que a gente tem que estar sempre atualizado para poder atualizar o que eu te falei com o cliente. Uhum. Eu preciso passar para o meu cliente tudo isso. Todos os problemas que pode causar para ele judicialmente. A gente tem uma reclamatória trabalhista que é para fazer, que é um processo dentro do E-Social, que tudo isso é cobrado. E aí vai o que eu falo. Você está disposto a pagar dobrado aquilo que você já poderia ter pago? Uhum. E aí sim vem a consciência do cliente. Que quando o cliente é consciente, ele não vai fazer uma coisa dessa. Não vai fazer. Bom, vamos dar o exemplo então do Banco Itaú, agora falando sobre o home office, né? Ixi, Então, home office quais são os cuidados que uma empresa precisa ter com relação, por exemplo, sei lá, a jornada de trabalho, né? Olha, primeira coisa, tá? Primeira coisa que você precisa se preocupar, não só em se proteger como empresário, mas proteger o teu empregado também, tá? Porque você vamos colocar assim, o tomador de serviço. O tomador de serviço é o responsável por tudo. E aí o prestador de serviço dele, o funcionário dele, ele precisa também, né, tá amparando esse funcionário. Amparando como? Jornada de trabalho. Eu posso fazer 8 horas diárias, limitada a 44 horas por semana. Ok. E aí eu tenho uma hora extra realizada. Como vai ser computada essa hora extra? Então, sim, tem que ter ali o controle. Não é para saber, não é assim, eu quero saber se meu funcionário está trabalhando, se ele está teclando, se ele está ali. Ele é responsável o suficiente, porque senão ele não estaria em casa, porque no teletrabalho, o pessoal chama de home office, o que acontece? Está lá no artigo 75A ao E da CLT. O que acontece com o teletrabalho? Você tira o funcionário de dentro da empresa, dando um pouco mais de conforto para alguns, que alguns até não é bom trabalhar em casa, não fazem a opção, preferem trabalhar na empresa, mas às vezes precisa trabalhar em casa, tem filho, e às vezes não é legal. Mas a gente tem que ter uma responsabilidade. Eu lembro que a gente fez até uma live, eu e você, se eu não me engano, Viviane e Tânia, que nós colocamos isso em pauta. Porque eu faço home office, eu sou teletrabalho também. Então, nesse momento, se eu sou seletista, para a empresa que eu sou contratada, eu estiver em home office, no horário inicial até o horário final, eu tenho que estar ali. À disposição. E outra coisa, à disposição, a gente não pode nem usar essa palavra. Porque com a disposição e prontidão, você tem o acréscimo salarial. Entendeu? Então, entendi. tem um acréscimo salarial. Entendi. Você precisa estar ali no seu horário. Uhum. É o seu horário de trabalho. Você está sentado aqui, eu estou com o meu computador aqui, estou trabalhando. E ponto. Não é a disposição, todo o meu horário. Tá? Entendi. Então, é o horário. Então, para isso, colocar um relógio de ponto, onde é um aplicativo no próprio computador
da pessoa, colocar ali, tem o relógio de ponto, pela face você marca seu ponto, né? A parte geográfica também, você consegue visualizar a localização. E outro ponto também do teletrabalho que é muito importante, e é bom os empregadores ficarem alertas, em relação à segurança do trabalho. Por quê? Eu preciso saber se a minha funcionária, o meu funcionário, que está em home office, se ele está adequado ao material. A gente tem um contrato. Quando você sai de home office, tem um contrato que você faz com o funcionário. Ali você tem que colocar tudo. Por exemplo, eu não sei o que aconteceu em relação ao contrato do Banco Itaú. Por que ele não advertiu os funcionários antes? Não era para demitir por conta de mesmo posicionamento? Que posicionamento é esse que não foi colocado para o funcionário, que o funcionário não podia ter? Ele tinha que ser advertido anteriormente. Que pode ser advertido, ele é funcionário. Sim. Então, o que acontece? Eu tenho que colocar tudo no contrato. E outra, eu pego tem segurança, eu pego o VPN, por exemplo, né, que é um programa que você coloca, instala, e você tem a segurança dos dados. A gente tem a lei da proteção de dados, que é muito importante, que você não pode deixar nenhum vírus, nada entrar naquele computador, mas é responsabilidade do empregador isso. Certo. Tá? O empregador, ele é responsável. E aí, como eu falei, saúde e segurança do trabalho. Se aquela cadeira que ele está sentado, se é ergonomicamente correta, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Sim. Se porventura, se está certo o computador, se a mesa está adequada. A iluminação. Exatamente, tem que ter, porque eu não posso chegar uma pessoa de home office com um notebook no colo, deitado na cama fazendo trabalho. Sim. Né? Então eu tenho que ter ali, tenho que montar para a pessoa. Uma estação de trabalho. Montar uma estação de trabalho. Sim. Entendeu? Principalmente as maiores empresas que estão aí sendo visualizadas em relação a isso. Sim. Não vai... mas eu tenho minha estação de trabalho montada, toda ela regular de acordo com a legislação e a norma que eu sei. Eu sei o processo da norma. Então eu vou e faço de acordo para poder ficar bem para mim, pro meu conforto. Entendeu? Então, isso tem que ser o quê? Se você está em home office, o empregador ele precisa ter essa consciência de que você precisa ter esse conforto. Isso tudo precisa dar no papel. Tá lá, você pode contratar. Um funcionário lá está no 75B da CLT. O funcionário pode ir até a empresa? Pode. Se ele tiver que ir a uma reunião, ele pode ir até a empresa, não tem problema nenhum. É só ter o cuidado de colocar tudo isso papel, no documento. Exatamente. E ambos vão assinar e ambos vão estar cientes. Agora, tem uma pauta aí. O funcionário, se não estiver bem dentro das suas instalações em casa, por exemplo, não estiver rendendo para o empregador o que rendia quando ele trabalhava presencialmente, 15 dias ele tem ali para voltar para a empresa e trabalhar. Aí, para ir para teletrabalho, os dois precisam concordar, empregador e empregado. Mas para o empregado retornar, basta o empregador solicitar. Interessantíssimo isso. Basta. Se não está rendendo ali, solicite o retorno e aí ele vai ter 15 dias para se adaptar novamente e retornar para a empresa. Isso aí está na legislação. Então, e aí a gente acaba entrando na outra pauta, né? Tem muitos empregados que não conhecem os seus direitos e, pior, não conhecem as suas obrigações. Porque se ele se coloca à disposição da empresa para trabalho, seja ele presencial ou não, e recebe um salário, ele tem obrigações que precisam ser cumpridas, né? Sim. A impressão que eu tenho hoje é que muita gente desconhece as principais obrigações. Fale um pouco sobre isso. Não é que desconheça. É que é melhor esquecer? É melhor esquecer. É melhor esquecer. Dá uma de louco e esquece. Porque tá tudo. Se você entra na internet, né?
pessoal não acha a IA maravilhosa? Aham. Vai lá e pergunta para ela. Agora, você só pergunta dos seus direitos. Por que você não vai perguntar das suas obrigações? Entendeu? Então, se funcionário está lá, motivo de falta, está lá no artigo 473, inclusive tem uma mudança aí que pode vir a qualquer momento, a gente está aguardando para verificar o período de nojo, né? Que são 2 dias. Desculpa aí, mas é esse nome mesmo, tá? Período de nojo é quando a pessoa falece, a pessoa tem 2 dias pela CLT, o dia da morte e o dia seguinte, tá? E aí estão querendo aumentar um pouco, colocar aí para 8 dias. Vamos ver se vai passar, e se passar, ótimo, porque realmente a pessoa precisa. Alguns sindicatos, eles já estendem esse Sindicatos prazo. estendem, O por dos exemplo, professores... sindicato dos professores se estende para 5 dias, sindicato de frios, 3 dias, se não me engano. Tem o sindicato comércio, são 2 dias. Em maioria são 2 dias. Uhum. Mas alguns sindicatos se posicionam sim em relação a isso. E aí, o que acontece? Vamos colocar aqui para os funcionários, tá? Os funcionários, eles precisam ler a Convenção Coletiva de Trabalho. Assim como o empregador também precisa ler sua Convenção Coletiva de Trabalho. Porque não é só o direito na lei, não. E deveres na lei, não. É na convenção. Como eu posso fazer isso? Entra no site do seu sindicato. Lá está a convenção coletiva para qualquer pessoa. Tanto o empregador quanto o empregado. Está liberado para todos. E vai ler a sua convenção coletiva. Ali tem deveres e direitos. E sobrepõe a lei. Que a convenção coletiva se sobrepõe à lei. Sim. Se a convenção coletiva disser que você tem o direito a 70% de horas extras trabalhando no sábado, que na realidade na CLT é 50%, lá na convenção coletiva eu tenho que cumprir o que está na convenção coletiva. Então, o que acontece? Quais são os meus deveres? É só chegar na empresa, botar meu uniforme, se houver, entrar e trabalhar. Não, mas você tem lá o teu artigo 482, dá uma olhadinha, da CLT. Ato de improbidade. Não pode, amor. Não pode fazer nada ilícito que prejudique seu empregador. Nada que venha prejudicar a comercialização. Tem muita gente que gosta de vender aquelas revistinhas, né? No banheiro, abre a roupa. mala. Não pode, amor. Não pode. Você está em concorrência direta com o seu empregador. Não pode, a não ser que tenha a anuência do seu empregador. Não faça isso, você pode ser mandado embora por justa causa. Bateu o cartão do coleguinha. Vou bater lá, mas tô aqui já, me dá ali, passei. Justa causa, amor. Pode não. Tá? Eu não tô afim de trabalhar hoje, estou cansado, vou ficar aqui dormindo no banheiro. Desija do desempenho da sua função, meu amor. Faltei sem justificativa, a empresa... Deixa pra lá. Desídia do desempenho da sua função, atraso, também desídia. Ou seja, várias atitudes que você tem a desídia do desempenho de função que te dá advertência, suspensão e justa causa logo depois. A empresa ainda te dá mais ou menos umas 4, 5 ou máximo 6 chances aí para você, né, se recompor. Se não se recompor, ela tem todo o direito de justa causa. E eu já fui em várias audiências e o empregador sempre perde. Não. Todas as audiências que eu fui dessa empresa que eu trabalhei, uma Magazine, não perdemos nem uma ação. Por quê? Nós dávamos a justa causa, mas a gente fazia o quê? 3 advertências pelo mesmo motivo, 3 suspensões, uma de 1 dia, outra de 2, outra de 3. E aí sim, na 7ª, ou seja, eu dei todas as chances. As chances e oportunidades. Eu segui todo o caminho. Aí na 7ª, continuou justa causa. Um atestado médico, né, que não é lícito, porque não foi o médico que ofereceu aquele atestado. É ato de improbidade, é justa causa direta. Não tem advertência, não tem nada. Porque você falsificou. E outra coisa também, que a gente até estava conversando sobre
o que está acontecendo hoje, porque a gente está com muita demanda, empréstimo consignado. Todos os empréstimos que eram antigos da empresa vão virar consignados. E aí o departamento pessoal, vai lá, fala com o pessoal da tua folha, do seu sistema, que tem como fazer, porque a minha faz, não vou dizer qual é, porque eu vou fazer propaganda de graça para ninguém. A minha faz, folhinha lá, que eu pago lá todo mês, eu clico no botãozinho e já vem todas as informações que eu preciso do empréstimo consignado. Eu só tenho o trabalho de fazer, porque eu sou chata. Uhum. Eu sou chata, você me conhece, eu sou chata. Sim. Eu vou lá no empregador, no Emprega Mais Brasil, verifico, porque a empresa tem que estar cadastrada lá, uma dica para vocês que trabalham no departamento pessoal, e vem olhando os nomes e valores, nomes, valores, e depois concilia com o que está no seu sistema. E o sistema ele ainda joga para dentro da folha de pagamento. Então tem muita gente que ainda não sabe. Vai lá, futuca, se não mas eles fazem de graça, tá? Vamos lá, mais. Fazem. Só uma dica pro pessoal de DP. Tá. Agora com as perguntas mais genéricas, né? De que forma, então, já que a gente está falando de sistema, você falou aí que parece que facilita bastante o seu trabalho, né? Então, de que forma isso e outras coisas, o e-social, por exemplo, ajuda no cumprimento de toda a legislação? É porque ele veio para entregar mesmo, né? Ele veio para poder fazer assim, faz a coisa errada porque eu tô vendo daqui. Ele dedura, né? Ele fala, amor. Aí a gente faz sem querer. O DP faz sem querer, amor. A gente é obrigado. A gente é obrigado. Vamos explicar aqui o que é o e-social. O e-social é um SPED maravilhoso, tá? No começo ele deu muito trabalho, mas hoje a gente já consegue mexer até dentro do próprio e-social e eu já consegui colocar até fundo de garantia de uma funcionária que veio do INSS, uma consultoria que eu fiz, e aí a funcionária veio do INSS. E aí o pessoal de sistema de folha, esse mesmo sistema que me deu coisa boa, também dá coisa ruim. Disse para a menina que tinha que fazer o cancelamento de abrir todas, porque a gente manda o e-social mês a mês, tá? O mês, o que aconteceu naquele mês, a gente envia. Então, se eu admitir, envio. Chegou uma empresa para o seu escritório. Se admitiu a empresa naquele mês, cuidado. Por exemplo, mês 9, eu tinha até o dia 15 do 10 para mandar. Mandar o quê? A empresa sem movimento. Pelo e-social, você é obrigado para acionar o Ministério do Trabalho e dizer que aquela empresa existe. Olha, já começa por aí. Uhum. Ministério do Trabalho essa empresa já existe. Aí, por que eu tenho que cadastrar o funcionário um dia antes? Porque se ele estiver recebendo seguro-desemprego, já corta. Então, aquele oba-oba que o CAGED só mandava no dia 7 do mês seguinte, acabou. Um dia antes, manda. Trabalhador sem vínculo, tem que mandar por quê? Receita Federal. Porque a Receita Federal vai ver os ganhos dele. Ela quer saber lá para o imposto de renda dela quanto aquele autônomo está ganhando. Uhum. Entendeu? Então, a Receita Federal, Ministério do Trabalho, Receita Previdenciária, Comitê Gestor do Simples Nacional, até a área da Justiça Trabalhista, até ela, porque a gente faz a reclamatória trabalhista. E dá um trabalho, gente. Mas, assim, a gente precisa informar para o governo. Tanto é que agora, eu já cheguei a tocar em férias, né? Tem que dar em 30 dias a comunicação. A comunicação. Aí você manda aí, aviso para o cliente. Mas eu deixo o cliente à vontade. Por quê? No momento que eu já avisei e a pessoa não cumpriu, ali já está avisado. Porque quando eu mandar a informação, vai mandar informação de férias. Quando essa pessoa vai entrar de férias? 3 de novembro. Ok, eu preciso mandar a notificação, ou seja, clicar no botão do computador. Só a gente... dá até medo de clicar às vezes, né? Quando a gente vai clicar no gravar, agora não, que agora já né, foi
a época, mas tem muita gente ainda com esse pânico. Vai gravar. Quando você clica em gravar, já vai. E aí a pessoa não tem como. Não, tem como arrumar assim, gente. Mas vai o erro. Aham. O erro vai. E você vai ter que ajustar o erro dentro do XML, dentro do processo. Às vezes o sistema erra. Não vai um dependente, por exemplo, você tem que ir lá no sistema do e-social e cadastrar. Porque a Receita, né, todos esses entes queridos, eles querem saber o que está acontecendo. Então, mas como eles vão saber, Cristiane, que eu não dei a notificação de férias? Se as férias é dia 3 de novembro, eu tenho que notificar dia 3 de outubro. Sim. E aí você me pede hoje, 22, para entrar o funcionário de férias dia 3. Ok. Como é que você retroage, né? Eu vou te mandar, só que vai ficar lá gravado que eu fiz exatamente no dia 22. E o que a Receita mandou fazer, que vai ter multa por sinal? Eu pedi para você fazer do jeito que está na lei, 30 dias antes. E olha que essa lei é antiga. Muito antiga. Mas só que era tudo muito fácil. Eu registrava, fica aquela pilha para registro. E aí ficava 20, 30 funcionários recebendo seguro-desemprego e tu só ia registrar ele no final do mês com data retroativa. E aí ia para o CAGED no dia 7. Gente, a gente demorava um ano para mandar uma informação de Sim. relação anual de informação social. A gente demorava um ano para mandar a folha do funcionário para ele ter direito ao abono PIS. Olha como o departamento pessoal está encaixado em tudo. Porque se você não manda essa informação, ele não recebe o abono PIS. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho não tem a comunicação. O que vai agora? Mês a mês. A DIRF é a mesma coisa. Declaração de informação de renda da pessoa física. O que acontece? Você vai mandar a informação mensalmente. Então ele sabe o quanto você ganha, o quanto você teria que mandar para ele, se está correto, se não está correto. O fundo de garantia, se você, empregador, está pagando o fundo de garantia, eles sabem de tudo. Hoje em dia não tem. E vai ficar pior. Tá? E ainda vai ficar pior, porque o cerco está fechando. Eu passei por todas as reformas, né? Reforma trabalhista em 2017, a 13467. Depois veio a Lei Complementar 103, reforma previdenciária em 2019. E agora vem para 2026 a reforma tributária. Aí, Cristiane, tem que estar também? Tem, mano. Em todo tem canto. Que tá. Por quê? Porque a gente precisa, primeiro, como professor, eu preciso orientar meus alunos e estar com os meus alunos ali, estar atualizada para poder colocar em pauta e ter a confiança dos meus alunos em aquilo que eu estou falando. Eu tenho que ter propriedade daquilo que eu estou falando. Segundo, eu tenho que orientar os meus clientes, que não são meus, mas eu considero. Entendeu? Eu tenho que orientar todo mundo. E aí, o que acontece? Se eu não estiver atualizada, eu não vou saber orientar. E é muito triste para um profissional chegar, eu não consigo, eu não sei. Mas por quê? Você não pegou e não se preparou? Né? A gente tem tempo? Não. Cristiane, você dorme que horas? 4 horas da manhã. Que hora que você acorda? 15 para as 9. Dorme pouco, mas são escolhas, né? É a escolha que a gente precisa fazer na vida. É isso Quando aí. eu tiver... Meu pai sempre disse, quando eu morrer, eu descanso. Muito interessante. Meu pai sempre falou isso. Por quê? Sempre teve que... todo mundo, a minha família, que eu falo com muito carinho da minha família, que é a coisa assim, eu amo mais do que a minha própria vida, vamos colocar dessa forma. O que é a família para você? É mais do que eu. Entendeu? A minha família, para mim, é muito mais do que eu mesmo. Não deveria, mas é assim. Então, a aprendizagem que eu tive com o meu avô falecido há 25 anos, e a aprendizagem que eu tive com tudo, o pouco que ele viveu comigo, que eu achei pouco, né? Até meus 20,
25, né? 25. Vou fazer 50. Até meus 25 aninhos, eu achei muito pouco. Né? Eu nunca tinha perdido ninguém na vida, não sabia o que era aquilo. Uhum. E achei que era eterno. Aí o que acontece? Mas os ensinamentos são eternos. Então sempre vive, né? Vive dentro da dentro gente. da gente. Vive aqui e vive aqui. Né? Então eu levo os ensinamentos. Sou pobre. Mas posso deitar minha cabeça no travesseiro e dormir? Posso. Sábado eu durmo bastante. Sábado eu vou até meio-dia. Ninguém me acorda antes, nem minha gata. Que agora meu gatinho faleceu, né? Meu gatinho faleceu, o José. O José não me deixava realmente dormir. Mas eu tô com a Melissa já agora. A Melissa, ela já me espera acordar para poder me pedir, né, o churuzinho dela, né? Que ela adora aquele negocinho, ela me espera acordar. Ai, Cris, nossa senhora. A gente precisa de mais um podcast, né? 1 hora só é muito pouco, é muito pouco. Só para finalizar, com relação àquele trabalho intermitente, né? Isso veio aí na reforma trabalhista. Na época eu achei que seria uma sacada genial, porque, né, isso já acontecia de forma não natural em algumas empresas. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa como docente, em que o professor ficava na geladeira durante um período, porque ele não podia trabalhar mais de 6 meses ininterruptamente, porque senão ele podia depois ganhar lá o vínculo empregatício e a empresa não queria dar, enfim. Mas eu não vejo falar muito sobre esse trabalho intermitente. Ele pegou? Pegou pro mal. Pegou pro mal. Pegou pro mal, tá? Por quê? O que é trabalho intermitente? Como você falou, né? Eu tenho um professor, que esse professor ele vai vir aqui para poder render férias, faltas, né? Vir numa pós, mas eu quero essa pessoa aqui. Ok, então contrate como intermitente. Porque o que é contratação intermitente? Vamos lá. Contratação intermitente é contrato, é CLT. Uhum. CLT, portaria 349, para quem quiser saber mais profundamente. Porque eu digo a portaria 349... Eu adoro quando você fala esses números de legislação. E não, eu não cito a CLT, porque, Cristiane, por que você não cita a CLT? A CLT não está completa. A gente teve uma medida provisória 808 na época, que era para ter virado lei para ajustar algumas coisas que tem na CLT. E essa medida provisória, na época, ela não foi transformada em lei e caiu ali no período dela. E aí a gente voltou à reforma 13467, que essa é a lei. E aí o intermitente, o autônomo, tem alguns pontos na CLT, se você que tivesse mais tempo até pontuava toda ela, mas tem alguns pontos ali que estão, vamos colocar, professor que eu amo muito, obscuros. O professor Sérgio Barbosa, esse fala, os pontos obscuros. Então, esses pontos, o que o Ministério do Trabalho fez? Ele fez a portaria 349 da CLT, do Ministério do Trabalho e Emprego. E essa portaria 349, ela vem com a escrita da 808. Então, veio para uma portaria do Ministério do Trabalho e muita gente não costuma visualizar. E aí, o que é o intermitente? Primeiro, o intermitente ele pode trabalhar para você e pode trabalhar para 300 pessoas. Uhum. Quem oferecer mais para ele vai. Tá? Mas se ele ficar 1 ano sem ser chamado, é reincindido automaticamente. Uhum. Só que tem um porém. Era para jardineiro, né? O pessoal de condomínio, era para os professores que rendem, né? Para serem chamados ao momento. Tem que ser chamado com prazo, né? De 48 horas para poder ele responder em 24. Se ele não responder, é porque ele não vai. Se ambos responderem que sim, chegar lá, não ter o trabalho, tem que pagar uma indenização para o empregado, se não tiver o trabalho. Se o empregado não for, tem que pagar, nem pagar, né? Mas fica na dívida ali com o empregador. E o contra-cheque é com uma mini rescisão. Você já recebe ali 13º, férias, horas trabalhadas ou dias, porque não pode ser mensalista, só horista ou diário, para que desse valor que você pague, você tenha ali
um dozeavos, né, para cada mês, relacionados a férias 13º e férias com acréscimo de 1/3. E aí seria, para essas pessoas, ficaria muito bacana, cômodo, o ideal. tranquilo, né? Vai o jardineiro uma vez por semana, está tudo dentro da CLT, só que ninguém limitou. E aí o que acontece? O comércio começa a contratar intermitente. Entendi. Lá em Petrópolis, eu estava dando treinamento lá em Petrópolis, eu não vou falar aqui a loja, mas uma lanchonete muito conhecida, estava lá, contrato intermitente. O intermitente nem ainda estava, que a gente estava virando ainda 2017. Eu estava dando treinamento de reforma trabalhista ainda para advogados, para contadores, eu estava fazendo ainda o processo. Eu falei, nossa, já contratando intermitente, porque é vantajoso. Porque o que acontece? Eu fico com uma semana com um, uma semana com o outro. E aí eu posso colocar quantos eu quiser ali sem medir o horário. Entendeu? Por quê? Porque seria para o garçom também, ótimo para o garçom. Aqueles de final de semana, né? Sim. Para poder organizar a vida, colocar a pessoa registrada. Mas não. Aí o que acontece? A pessoa ganha por hora um valor compatível com o que está no sindicato, porque a gente paga o que o sindicato manda. Ah, mas é tão pouquinho, né, o salário da... Mas é o que está lá na convenção coletiva de trabalho. O empregador, como você falou, direitos e deveres. O empregador não é obrigado a pagar mais do que está lá descrito. Exatamente. Entendeu? Então, assim, começa a receber um pouquinho menos e começa a ser chamada. Aí você fica 3 meses com uma pessoa, depois fica mais 3 meses, que eu posso chamar. Mas por 1 mês e meio. Ah, eu quero para render férias. Ótimo. Você vai chamar, vai render as férias e vai embora. Vamos colocar assim, esse seria o processo. Mas está se tornando processo para trabalho mesmo, tirando o seletista normal, né? Tirando o seletista normal e colocando intermitente, que sai até mais em conta, né? Com certeza. Mas esse tem povo fundo de brasileiro, garantia, tem o INSS. Só que o INSS, a gente tem que ver que o INSS é assim. Eu trabalho e pago para quem já está aposentado. Então, quando eu me aposentar, eu quero alguém para me pagar também. E eu não estou vendo esse alguém para me pagar. Esse alguém, sabe o que ele está fazendo? Ele está correndo atrás de... como é que fala aquele bichinho eletrônico? Ele tá jogando. Ele tá lá no... Não era Tamagotchi. Na minha época. Não, ele tá jogando. Ele tá lá no computador dele jogando. Essa é a pessoa que tinha que estar pagando o INSS para nós nos aposentarmos. Você ainda tem a minha pessoa ainda, mais uns 5 anos. E ainda tem uns jovens aí uns jovens 40, 35, 40 anos. Mas eu fico pensando, se eu ultrapassar 70, vai ser complicado para mim. Porque aí eu já pego a geração que não está me dando, né, o processo agora. É preocupante. A gente, economicamente, né, uma parte economicamente falando, é preocupante, porque o INSS, ele é assim, né? Quem está ativo paga para aquele que está aposentado. Ah, mas a Previdência Social, Cristiane, tem aí 5% da bilheteria do Maracanã lotado. Tem. É pago em 2 dias úteis posteriores e manda a EFD Reinf, que é o outro braço do E-Social, que vai para a área fiscal, e aí você manda lá a Previdência em 5%. Maracanã lotado. Mas você manda para a Seguridade. Seguridade é uma coisa onde a Seguridade ela tem o braço Previdência, Assistência e o SUS. Então tem muito gargalo aqui. A assistência e o SUS. Porque a Previdência ela tem que se sustentar, porque nós sustentamos a Previdência porque nós só vamos ter o direito se nós contribuirmos. Sim. Se não contribuir, a gente não tem o direito. Tá? Mas tem aí alguns valores, né, pagos e
devidamente pagos, né, às pessoas que precisam, mas vem desse valor. Um infinito, vamos colocar assim, a Previdência ela é infinita em recebimento de valores. Pela Loteria Federal, por exemplo, 18,70%, se eu não me engano. Ela é infinita em relação a valores recebidos, mas também gasta muito. Gasta muito, e eu tenho essa preocupação em relação à geração, né, que hoje tem 20 anos aí, seria a geração que chegaria quando eu tivesse 70. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bem, encerramos esse podcast, infelizmente. Eu estava aqui já falando. Vamos trazer a professora Cristiane novamente para falar, né, sobre esse assunto. Nós discutimos aqui, não foi nem 1%, né? Não, de tudo aquilo, porque essa área ela é muito rica. Mas eu deixo aqui um convite. Se você tiver dúvidas, se você tiver algum esclarecimento que você queira, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo, vou passando para a professora Cristiane, ela vai respondendo também. Eu sei que nessa área tem sempre muitas dúvidas, né? As pessoas, elas têm realmente muitos problemas e elas querem, às vezes, um detalhezinho que passa despercebido, e para a gente que trabalha na área acaba ficando mais fácil responder, tá? Eu encerro aqui, então, esse podcast. Eu vou deixar lá no meu blog 2 artigos falando um pouco mais sobre o trabalho, sobre o futuro, né, do departamento pessoal. E nós nos vemos em outro episódio. Professora Cris, sua palavra final. Deixa suas redes sociais também. Sim. Eu agradeço muito. Tenho meu Instagram. Meu Instagram é @cristianesoares2201. YouTube, tá lá, Cris Treinamentos. Facebook, também mesmo, né? Cristiane Soares 2201. Então, assim, se precisar, né, me coloco sempre à disposição. E para você, a hora que você precisar, eu estou sempre à sua disposição. Agradeço muito. Foi um bate-papo aqui muito, muito, muito prazeroso, tá? E se me convidar, estou aqui mais vezes. Perfeito. Um beijo. Beijo. Foi um prazer compartilhar este momento com você. Que esse conteúdo seja um aliado nas suas decisões daqui para frente, conectando números, ideias e resultados. Aqui você aprende, aplica e transforma. Te espero no próximo episódio do Momento Negócio.